Pedaço de Mim, mais uma dessas pérolas compostas pelo Chico Buarque nos anos 70, que tem na gravação da Zizi Posse de 1979 a sua versão mais conhecida. Essa música trata da perda de um filho. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa música numa visão espírita, e para isso nós pedimos também o auxílio da Patrícia Galvão, que é psicóloga da Associação Médico Espírita Planalto, então ela é psicóloga e espírita, e vai falar um pouquinho do luto, né? Como é que a gente trabalha o luto, como é que a gente vence o luto. E também pedimos o auxílio para Marli Chagas, musicoterapeuta e psicóloga lá do Rio de Janeiro, e ela também vai falar da música já como uma forma da gente trabalhar as nossas dores. Então vamos ouvir agora um trecho a trecho, fazer um comentário, e ao final a gente vai colocar essas nossas duas amigas para explicarem um pouquinho mais à luz, tanto da psicologia, da musicoterapia, quanto da doutrina espírita. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, levo o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Essa música então nos mostra a perda de algo que é uma parte nossa. Isso é uma visão também espírita, não no sentido concreto, né? Como na música também materialmente o fato de perder um filho não é uma parte nossa efetiva, mas é equiparável a uma parte nossa. Isso mostra o que, gente? Mostra o amor universal, mostra um sentimento que nos une, que a dor do próximo é a minha dor, quer dizer, que a perda do próximo é também a minha perda. Então, nesse sentido, né, a música nos mostra esse amor universal, esse amor que existe entre todos os homens e que a gente está no processo de construção, né? Por enquanto a gente ainda tem muito egoísmo, mas a gente está chegando nesse nível em que o amor é para todos. E a maternidade, a paternidade são esses primeiros sinais da evolução, quer dizer, a pessoa perdeu um filho, ela perdeu uma parte dela. E a música então fala, leva o meu olhar. O olhar é, como diz a sabedoria popular, o espelho da alma. Todos nós, pelo olhar, nos mostramos, nos apresentamos. Eu até outro dia estava reparando num filme, um ator que não é lá tão qualificado, e ele fazendo o personagem mau e fazia as caretas para mostrar todo o ódio que ele sentia pelo mocinho do filme, e nós víamos nas expressões faciais todo aquele ódio, mas quando você olhava direito, o olho dele estava normal, estava sereno. Quer dizer, o olhar é o espelho da alma. Ele não estava sentindo aquele ódio, naturalmente, era um personagem, embora os grandes atores consigam fingir até o olhar. Mas é uma prova, né, que o olho é diferente, né? E a gente pensa em Maria de Madalena, quando viu Jesus, quando sentiu a necessidade de transformação, o que ela ficou? Ficou com os olhos de Jesus a acompanhando. Onde ela olhasse, estavam os olhos de Jesus. Quando ela fechava os olhos, estavam os olhos do Cristo. Imagina, né? Se a gente olhar nos olhos de uma pessoa já é complexo, imagina olhar nos olhos do Cristo. Imagina ver a alma do Cristo, né? O que passou Maria de Madalena. No entanto, infelizmente, né, tantos outros viram também os olhos do Cristo e não se transformaram. Essa música também fala de uma coisa muito interessante, que é a dor física e a dor moral. Quer dizer, se entrevar é melhor do que viver com aquele sofrimento. E a gente entende, então, o que é a dor moral. A dor moral é muito mais profunda, né? A dor da perda de um filho, como ele coloca na música, é muito mais profunda até do que se entrevar, do que a dor física do nosso corpo estar completamente debilitado. Isso também mostra, né, uma visão de acordo com a doutrina espírita, está lá no Consolador. O Emmanuel nos ensinando que a dor física é a dor ilusão, a dor verdadeira, a dor real é a dor moral, né? Claro que não é fácil lidar com a dor física, mas a gente vê o próprio músico, que não está falando de um ponto de vista espírita nem religioso, mas chegando a essa mesma conclusão, que a dor física é melhor do que aquele sofrimento da perda do filho. É claro que no finalzinho ele fala que ele prefere o esquecimento do que conviver com isso. A doutrina espírita nos ensina que não existe perda, não existe morte, então não existe o esquecimento.
Nesse sentido, nós não concordamos aí com a conclusão desse parágrafo, porque a dor física, a dor faz parte da vida, mas nós sabemos que há o eterno reencontro no plano espiritual. E a gente tem que buscar esse encontro. Esse encontro a gente vai conseguir pelo nosso trabalho, pela caridade, pelo amor. Então, a dor física realmente é inferior à dor moral, mas tanto uma quanto outra são passageiras, porque nós sabemos que vamos nos encontrar no plano espiritual, vamos nos encontrar na eternidade, que é a vida do espírito, após as sucessivas reencarnações, especialmente até a gente estar realmente purificado e não precisar nascer de novo. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói, como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Nesse trecho, o Chico Buarque continua falando da figura do amor universal, quando ele diz a metade exilada de mim, quer dizer, uma parte minha que se foi. Então mostra essa comunhão entre todos nós, né? Então quando a gente perde um ente querido, ele nos faz uma falta imensa. A gente vai chegar num nível em que todos serão uma parte de nós, né? Mas a gente, como já comentamos, o amor tem que começar por alguma parte, né? A gente começa especialmente nesse amor paterno, materno, e ele vai evoluindo aos pouquinhos, a gente vai fazendo círculos de amizades, até que a gente vai chegar naquele nível do Cristo mesmo de amar os inimigos. E ele continua aqui na ideia de uma saudade como um ciclo interminável, né? Como um barco que nunca quer atracar no cais. E esse trecho faz sentido naquele primeiro momento do sofrimento. E por isso nós, mais à frente, vamos ouvir a Patrícia Galvão falando um pouquinho do luto, né? O luto é um processo natural de qualquer perda, não só das perdas dos entes queridos, quando a gente perde um emprego, quando separa um casamento, enfim, tudo isso é um ciclo. Quando um filho vai morar no exterior, ou até quando ele se muda para a rua do lado para morar com a esposa dele, tudo isso são perdas, né? São lutos de cada um numa medida, mas a gente vai sentindo. Agora, todos esses lutos, né, o que a gente não concorda aqui com a música, que a gente tem que pensar é que a saudade ela é passageira. Ela não é uma coisa sem fim. Nós sabemos, né, como eu falei, se o filho casa ao lado, casa e vai morar ao lado, ele vem nos visitar. Então a morte também não é diferente disso. A morte é uma separação passageira. Então essa dor, claro, parece interminável, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque toda dor também é passageira. E claro que a gente lida com a saudade, né, enquanto não há o reencontro, mas ao mesmo tempo nós temos que ter certeza, especialmente falando no caso da perda do ente querido, da morte de um filho, da esposa, do marido, essa pessoa está viva, está no plano espiritual. Nós vamos reencontrar com ela quando a gente desencarnar, nós vamos reencontrar com ela em desdobramentos noturnos, né? Quando a gente dorme, o nosso espírito se liberta, nós podemos reencontrar essas pessoas, porque aí o nosso espírito vai ao plano espiritual. Então existe uma série de possibilidades. Por isso, nesse ponto, né, em que ele coloca essa dor, dessa saudade num ciclo, num barco, né, que não quer atracar no cais e fica dando voltas e voltas, nesse ponto a gente não concorda, né? A longo prazo, pode até ser no curto prazo ter essa sensação, mas é bom a gente ter em mente sempre, especialmente quando a gente está sentindo que essa dor não passa, a gente racionalizar e lembrar, não, essa dor é passageira, Deus não separa seus filhos, Deus não criou seus filhos para serem separados uns dos outros. A lei universal é o amor e o amor une sempre, ainda que por alguns instantes a gente precise passar por alguns processos de separação. E às vezes a separação, a perda é a única forma da gente aprender alguma lição. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, levo o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, saudade arrumada.
que já morreu. Bom, esse para mim é o verso mais triste da música brasileira, né? Saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu, né? O revés do parto. É muito duro realmente a separação temporária, né, com a morte do ente querido, especialmente de um filho, né? Porque nós sempre pensamos no ciclo natural das coisas, né? Aquele que envelhece morre antes daquele que é jovem. Mas, por outro lado, essa estrofe também traz uma esperança muito grande, né? Porque se arrumar o quarto do filho que já morreu, na verdade é a espera de que ele retorne. E essa espera de que ele retorne, ela é real, não do ponto de vista material, afinal o corpo morreu, mas a certeza da imortalidade da alma, né? De que esse espírito volta, ele está conosco, ele não se separou de nós. Esse nosso filho não morreu, morreu um corpo, mas esse corpo era passageiro, foi feito para morrer. Todos nós fomos feitos para ter um período de vida, depois desencarnamos e vive eternamente só o espírito. Então essa ideia de arrumar o quarto, ela tem que ser vista com cuidado, naturalmente, né? Volto a fazer uma remissão ao vídeo que a gente vai colocar da Patrícia falando do luto, né? Existe um período de luto que é saudável, depois chega uma hora que a gente precisa deixar o luto e conviver com esse fato, continuar com a vida. E claro que fica uma saudade, um carinho, mas a certeza, né, de que a gente vai arrumar o quarto, porque esse filho não morreu. Ele volta, ele está conosco e a gente sempre vai poder ter esse contato, não aqui no plano material, mas no plano encarnado, com certeza, a gente vai, no plano desencarnado, com certeza a gente vai sempre encontrar esse filho querido. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, levo o que há em ti, que a saudade dói, latejada, é assim como uma fisgada no membro que já perdi. É muito interessante nessa figura da dor no membro fantasma, né? A dor no membro que foi amputado por algum acidente, alguma coisa. Isso existe realmente na medicina, mas existem razões aí no cérebro, que eu não vou me atrever naturalmente a adentrar, porque eu não sou especialista, mas além dessas questões do cérebro, né, ainda reconhecer aquele membro que não existe, nós não podemos esquecer, à luz da doutrina espírita, o acréscimo de um outro conhecimento, que é o conhecimento do perispírito. É aquele corpo semimaterial que envolve o nosso corpo material, né, que faz aquele link entre o espírito e o corpo. E esse perispírito também precisa se regenerar, né? Uma vez que o corpo sofre uma lesão, o perispírito também sente esses reflexos. E por isso essa questão da dor, fora os motivos médicos, né, que a gente não discute nem contradiz, mas apenas a gente acrescenta um conhecimento espírita. Em relação à música em si, ela segue a mesma linha, né, comparando a dor física com a dor moral, e sempre nessa linha, né, de que existe uma perda, algo que realmente nos remete à ideia do amor universal. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, leva os olhos meus, que a saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a mortalha do amor. Adeus. Nesse trecho o autor usa uma outra expressão que é bem interessante, a metade adorada de mim, né? Nos versos anteriores ele fala da metade arrancada, amputada, e agora ele fala da metade adorada, né? Que esse ser que desencarnou, né? Ele é uma parte nossa e amada, né? Coisa linda também essa mensagem que
Chico Buarque nos passa nesse momento. Ele coloca a saudade como o pior castigo, e novamente a gente tem essa ideia, né, da dor moral ser muito superior à dor física, que a dor, né, da separação é muito forte, a saudade existe, a gente não nega a saudade. O que a gente está tentando conversar um pouquinho é que a gente precisa trabalhar com ela, né? A gente precisa conviver com ela. Se a gente perdeu o ente, o que fazer? A gente não pode largar a nossa vida, não pode destruir a nossa vida porque alguém desencarnou, ainda mais com a visão, né? Nós sabemos, nós temos a certeza de que a vida continua, de que a alma não morre. E então ele usa aqui, né? Eu não quero levar comigo a mortalha do amor. Mas ninguém precisa levar a mortalha, né? A saudade, volta a dizer, ela vai ser uma constante, né? A gente vai lembrar do nosso filho. Tem um poema belíssimo de Mário de Andrade, que ele fala da morte, né, de Oswald de Andrade. Opa, corrigindo. O poema se chama Amário de Andrade ausente e foi escrito por Manuel Bandeira. Belíssimo. E ele fala assim que ele morava em São Paulo, Oswald de Andrade morava no Rio, salvo engano. Então, não era uma figura presente na sua vida naquele momento. Então ele fala assim, você morreu, eu não senti ainda, né? E ele fala, mas eu vou sentir, eu sei que eu vou sentir, em algum momento eu vou estar sentado num bar, ou enfim, almoçando com alguém na minha frente, eu vou parar o meu olhar para o nada, e alguém vai me perguntar, no que você está pensando? E ele fala assim, não direi que em você, quer dizer, em você, em Mário de Andrade. Então é claro que a saudade, ela existe, ela fica, mas ela não pode travar a nossa vida. E a separação, gente, muitas vezes é uma necessidade, a necessidade da vida, o filho que vai estudar, o filho que vai se casa, e claro, a morte é uma necessidade também, faz parte, nós temos que compreender. Existe uma vida eterna, que é a vida do espírito, e não a vida passageira. Por que aquele jovem foi antes do idoso? Não sei. Um dia a gente vai entender isso, o dia que a gente tiver com a verdade plena aos nossos olhos, quando a gente desencarnar. Nesse momento ainda, enquanto estamos encarnados, nós sentimos a dor, ainda não compreendemos exatamente, mas temos que confiar na justiça divina, temos que confiar no amor, no perdão. Então ele fala assim, ele termina, não quero levar comigo a mortalha do amor a Deus. Não existe a Deus. Não existe a Deus. Nós sempre dizemos até breve. Ou como disse Camille Flammarion no discurso ao túmulo de Allan Kardec, até à vista, Allan Kardec. Então, até à vista, né, para todos os nossos entes queridos que já se foram, porque eles não se foram, né, foram-se materialmente, mas o espírito não foi. Inclusive, ontem eu via, né, a necessidade, falando da necessidade da separação, um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, e que mostrava um jovem de 18 anos, né, naturalmente, quando deu entrevista, já era um senhor bem idoso, e ele falando, tinha 18 anos, sua namorada, e de repente ele se despede dessa namorada, e vai 2 anos combater o nazismo na Europa. Ou seja, era uma separação necessária. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele precisava lutar contra o nazismo, contra essa chaga que dominou uma parte da Europa naquele período, né, do século XX. Ele foi lá, então a separação era necessária. Ele, claro, voltou da guerra e reencontrou a sua namorada. E os outros que não voltaram não reencontraram as namoradas, as noivas. Enfim, é um processo. Algumas pessoas precisam passar pela essa dor do luto com morte. Outras, como no caso dele, ele tinha uma missão a cumprir. Era necessário passar 2 anos numa guerra. Mas ele voltou, reencontrou sua namorada, casou com ela e viveu. Né? Enquanto viveu um casamento delicioso com aquela sua parceira. Bom, e agora, como eu tinha falado com vocês, nós vamos passar um trechinho aqui, um videozinho da Patrícia Galvão, psicóloga e espírita da Associação Médico Espírita Planalto, AME Planalto, que ela vai falar um pouquinho para a gente do luto e de como é que a gente tem que lidar com esse luto. E depois desse vídeo, nós ainda temos um outro vídeo com a Marli Chagas para completar aqui a nossa conversa. Olá pessoal, eu sou Patrícia Galvão, da AME Planalto, e hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas evitam, que é a morte e o luto decorrente dela. O tema morte é evitado porque ele causa medo. A morte é o desconhecido. Mesmo para nós espíritas, que sabemos que a vida não termina no desencarne, é algo que causa dor. A morte de um ente querido, seja ele familiar, um amigo, ou mesmo um animal de estimação, nos traz muito sofrimento e saudade.
Então a gente passa a viver o luto. O luto ele pode ser entendido, segundo Elizabeth Kubler-Ross, ela tem um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. O luto pode ser entendido, segundo ela, como um processo inevitável de elaboração da perda. Ora, essa perda ela pode ser por morte, falecimento de um ente querido, né? Mas também pode ser por outro tipo de perda, ou separação. O divórcio, a perda de um emprego, perda de objetos físicos importantes e até mesmo valiosos financeiramente, né? Ou uma mudança de fase ainda, a aposentadoria, a separação dos pais, quando saímos da casa dos pais, ou quando os filhos deixam os pais e aí você tem um ninho vazio, né? Quando a gente fala da morte de um ente querido, é esperado que quem fique passe por um processo de luto. E o enlutamento ele é um processo bem individual, particular, e ele é diferentemente vivido pelas pessoas. Alguns fatores podem influenciar a maneira como a gente vive aquele luto. Por exemplo, se a morte ela é repentina ou é decorrente de um adoecimento, né, uma condição anterior. Então, quando é um acidente, é repentino, provavelmente essa aceitação vai ser mais difícil do que quando tem um adoecimento anterior, circunstâncias de sofrimento já anteriores. Né? Um outro ponto é a idade de quem faleceu. O sofrimento parece maior quando é uma criança que faleceu ao invés de um idoso, não parece natural. Além disso, o tipo de relação que se tem com quem faleceu. Os pais que perdem um filho podem refletir sobre a sua responsabilidade e às vezes têm uma atribuição de culpa diante do acontecido. Se são os filhos que ficam, é comum que surja o sentimento de desamparo e abandono dos pais. Em outro caso, se a pessoa era um afeto ou desafeto. Então, quem não tinha conflitos mal resolvidos, elabora melhor o luto do que quem guarda aquela mágoa, raiva de quem morreu. E depende também, né, se a pessoa já teve perdas anteriores, o que pode agravar aquele luto atual. Também depende de fatores culturais e sociais. Antes, as viúvas usavam preto o resto da vida. E outro fator que influencia a maneira como se vive o luto é a crença religiosa, que serve de amparo para o indivíduo. Olha, a literatura descreve algumas fases do luto. A Elizabeth Kubler-Ross, que é uma referência no assunto, ela propôs 5 estágios de reação à perda. A negação e o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, no primeiro estágio, segundo ela, que é a de negação e isolamento, eles funcionam como um mecanismo de defesa, uma recusa para se confrontar com aquela situação, uma tentativa de aliviar o impacto da notícia. Muitas vezes a pessoa fica num estado de entorpecimento, que pode durar horas ou semanas. A raiva, que é o segundo estágio, acontece quando a pessoa externaliza a sua revolta com aquele acontecido, muitas vezes de uma forma agressiva. E também acontece nessa fase uma procura por culpados e questionamentos, tal como, por que ele? Isso para aliviar o imenso sofrimento e a revolta pela perda. Há um desejo de recuperar o ente querido, às vezes procurando, esperando pela pessoa falecida, tendo sonhos frequentes e intensos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item Perda de Pessoas Amadas, Sanson, que é um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, ele diz, no ano de 1863, sobre quando questionamos a justiça divina, na ocasião de uma morte que a gente julga que é prematura. Ele diz assim, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia previdência está onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se olharmos melhor, né, nós veremos que sempre há uma razão divina, uma razão regeneradora. No terceiro estágio, que é o de barganha ou de negociação, tem uma tentativa de negociar ou adiar os medos diante da situação. Então, o indivíduo tenta firmar acordos com Deus ou com as entidades de poder, que, segundo as suas crenças, podem intervir naquela situação de perda. E a depressão é o quarto estágio, que ela é dividida em preparatória e reativa. A depressão reativa, ela acontece quando surgem outras perdas relacionadas à perda da morte. Por exemplo, a perda de um emprego, que traz um prejuízo financeiro, a perda de um papel, de uma função no âmbito da família. E já a depressão preparatória é o momento em que a aceitação está mais próxima já. É um momento caracterizado pela quietude, o indivíduo ele repensa, processa o que a vida fez com ele e o que ele está fazendo da vida também. E por fim nós temos o último estágio, que é o da aceitação. Então as pessoas nesse estágio ficam mais serenas frente ao fato da morte. Elas conseguem expressar de uma maneira mais clara os sentimentos, as emoções, as dificuldades que estão ali ao redor.
Embora com muita saudade, como se o indivíduo fosse se adaptando àquelas modificações que foram causadas pela perda, pela ausência. O indivíduo é capaz de retomar suas atividades. Olha, essa é uma apresentação pedagógica das fases do luto, porque nós sabemos que na prática elas se misturam, podem acontecer em ordens diferentes, muitas vezes com vai e volta, né? Mas o fato é que quanto a gente mais nega essa circunstância, mais difícil se torna a aceitação dela. Então, nós vimos que numa reação de perda, o indivíduo ele pode experimentar sentimentos de incapacidade, de impotência, de vulnerabilidade, raiva, culpa. Isso tudo configura uma desorganização, um desequilíbrio emocional. A Joana de Ângeles coloca no livro Triunfo Pessoal que qualquer tipo de perda produz um impacto aflitivo, perturbador, como é natural. Demora-se algum tempo, que não deve exceder a 6 ou 8 semanas, o que constitui um fenômeno emocional saudável. No entanto, quando se prolonga, agravando-se com o passar do tempo, torna-se patológico, exigindo uma terapêutica bem elaborada. Então, é importante entender que o luto não é uma doença, mas se ele não for resolvido de maneira adequada, ele pode se tornar o que a literatura chama de luto complicado. O luto crônico é o luto complicado, quando há codependência emocional entre os envolvidos. O luto inibido, quando o indivíduo não se permite expressar aquelas emoções nem vivê-las. E o luto adiado, quando às vezes o indivíduo leva muito tempo para elaborar aquela perda, muitos anos até. E você, já viveu o luto por alguém querido? Está vivendo agora? A perda de um ente querido é um fator gerador de conflito, gerador de estresse. Se essa perda ela não foi elaborada de uma forma adequada, ela pode trazer muitas repercussões para a nossa vida. Aumento de ansiedade, adoecimento físico, perda ou aumento exagerado do apetite, alterações emocionais, variações de humor. A pessoa fica com uma labilidade emocional, choro fácil, falta de concentração. E que formas que a gente tem que lidar, então, né, com a perda de um ente querido? A psicologia aponta algumas estratégias que podem ser muito úteis. Vamos pensar primeiro em algumas sugestões para você que está convivendo com alguém que está passando pelo luto. É preciso muita empatia, muito respeito, e tentar se adaptar ao que o indivíduo é capaz de fazer agora. O luto tem uma duração diferente para cada pessoa, não se esqueça disso. Outra dica é tentar sempre um diálogo muito franco, fazendo com que aquela pessoa tente se monitorar, falar sobre o que ela pensa, sente, tente se cuidar. E para você que está vivendo o luto, vale observar os seguintes aspectos. Tente atender às suas necessidades fisiológicas, do sono, do apetite, se respeite. Tente identificar quando aparecem aqueles pensamentos que são irracionais e catastróficos e tente argumentar contra eles, examinando sempre se tem alguma evidência, algum fato favorável. Quando você sentir algo desagradável, tem que se perguntar o que aconteceu para eu me sentir assim. E tente substituir aquele pensamento, se questionando, né? Qual é a vantagem que eu tenho de manter um pensamento desse? Qual seria o pensamento saudável nessa situação? Entenda também que pode haver recaída no luto, e não se culpe por isso, nem veja como um retrocesso. E além disso, se existe algo que você teria dito ou feito para quem faleceu, tente simular isso em um pensamento, ou mesmo em voz alta, usando a técnica do roleplay. Imagine essa situação. Tente criar também memórias com aqueles lugares e objetos que estão ligados a quem faleceu. Às vezes você vai lá em outras companhias, em momentos diferentes. E é tão importante aceitar que tem uma subjetividade, a individualidade nesse luto. Vamos esquecer aqueles imperativos, devo que, tenho que, como se houvesse uma maneira certa de viver esse momento. Isso só gera culpa, angústia, inadequação da gente. E lembremos, acima de tudo, né, na justiça divina. Eu trago aqui, então, as palavras de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 26. Ele fala assim: não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos. Ele dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, meus amigos, sigamos com fé, com perseverança, força, para encarar as vicissitudes da vida, certos de que tudo passa. Fiquemos bem, muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Bom, gente, depois de ouvir todos esses esclarecimentos da Patrícia Galvão, nós vamos passar um pouquinho para Marli Chagas, que ela também é psicóloga, musicoterapeuta e espírita. E ela vai falar um pouquinho de como é que a música serve para a gente lidar com os nossos sentimentos.
A música brasileira tem muitas músicas que falam disso, né? Lembrei daquela Que Nem Giló, do Luiz Gonzaga, que fala assim: saudade, meu remédio é cantar. Era uma forma que ele usava para enfrentar a saudade daquele tempo todo que ele passava na estrada, com a música, deixando família, filho para trás, amigos, tudo, né? Então nós vamos ouvir um pouquinho de como é que a gente lida com a perda à luz da música. O que a música pode trazer para nós? O que ela pode nos ajudar a entender um pouquinho a perda. Olá, estamos aqui hoje para pensarmos juntos num aspecto muito interessante da música ligado à expressão dos nossos sentimentos. Eu sou musicoterapeuta há muitos anos, né? Meu nome é Marli Chagas, e durante todo o meu trabalho eu escuto, eu recolho pérolas que têm a ver com as canções, com a voz, com a música, o ritmo, a melodia, a harmonia e a expressão dos sentimentos das pessoas. E eu posso garantir para vocês que quem canta num processo terapêutico, seus males não espantam. Que quem canta podendo realmente se entregar a essa canção, outra coisa acontecerá do que espantar seus males. Então, realmente, no cancioneiro popular, nós temos uma infinidade de canções, uma infinidade de sabedorias, que vão nos dando dicas sobre o que precisamos fazer com a nossa própria emoção. Então, realmente, a gente tem saudade, meu remédio é cantar, né? É verdade, a gente tem essa possibilidade de cantar, sim, para espantar os males. Só que se eu espanto o mal, daqui a pouco aparece de novo, ele me assombra, ele me cutuca, ele vira doença, enfermidade, angústia. Principalmente se está se referindo ao luto, à ausência de uma pessoa que compartilhou com a gente a vida inteira. Então, muitas vezes, a função do cantar é outra. Não é apenas um remédio que esconde. Cantar pode ser um remédio que mostra uma homeopatia, que traz à tona as profundas dores da nossa alma. E que quando a gente escuta, canta, dança de preferência, coloca o corpo inteiro a serviço daquela experiência estética, sonora, musical, a gente vai poder se escutar no que está sendo cantado na música, fora da gente, no tremor da nossa voz, a angústia que vaza o nosso peito, não é? Nada consigo fazer quando a saudade aperta. A saudade aperta e a canção vem para nos ajudar a fazer a saudade se manifestar, fazer nosso próprio ser compreender o que é que a gente está vivendo e expressar através de uma possibilidade muito interessante, porque é através da voz do cantor, é através da música que existe, através daquele caminho traçado pela melodia, pela harmonia, pelo ritmo. Então eu me canto cantando a música. E outra coisa, a música me escuta. E isso é uma possibilidade maravilhosa. E é interessante, porque vem aquela música na minha cabeça, essa música que está me escutando, e ela diz as coisas. E se eu cantar, eu escuto o que eu estou dizendo. Não somente eu, né? A gente sabe que os amigos espirituais se utilizam da possibilidade artística para falar segredos, para dizer coisas
pra gente. Vai em frente, não é? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. E não é só porque a música está dizendo isso, é porque é um samba, é porque está num ritmo que impulsiona o movimento. E pelo contrário, se a gente está numa excitação, porque o luto faz isso também, faz a gente ligar numa tomada que a gente precisa acalmar, né? Então a gente pode, a vida é tão rara, a gente pode falar o que sente através da música, a gente pode escutar o que sente através da música, a gente pode conversar com o outro que está profundamente angustiado através da música. Então a arte, a música, todas as expressões humanas são divinas, porque é através da criação e da expressão que fomos criados e que continuamos ultrapassando, aprendendo, sendo resilientes com todas as experiências, sejam duras ou sejam suaves na nossa vida. Vamos cantar. Então agora, com essa linda explicação da Marli Chagas sobre a forma como a gente pode lidar com os nossos sentimentos a partir também da música, nós vamos encerrar por hoje. Esperamos que tenhamos trazido esclarecimentos a todos e que a gente possa lidar bem com as nossas perdas, com as nossas separações, porque elas são uma parte inevitável da vida. Fiquem com Deus. E mais uma vez, então, elevando o pensamento ao Pai, agradecemos por tudo que recebemos nessa vida, pelas coisas que nos alegram e pelas coisas que nos entristecem, mas sempre confiantes na Tua sabedoria, mesmo quando ainda não chegamos à compreensão desse fenômeno. Obrigado, Pai querido, e especialmente agora elevamos o pensamento a todos os nossos entes queridos que já desencarnaram e que estão pertinho de nós, nessa linha universal que se chama amor, e o amor não comporta jamais a separação. Que Deus nos abençoe.